Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu considero bastante difícil e muita gente diria que é um assunto muito polêmico. Vamos tentar entender o que fazer quando as suas escolhas religiosas começam a causar problemas na sua vida. Eita, olha só. Vamos então ler uma mensagem que eu recebi aqui via e-mail. Eu obviamente não vou identificar a pessoa, mas vamos lá. Olá, Júlio. Fico feliz em poder compartilhar das minhas dificuldades com alguém que eu admiro há muito tempo aqui no canal, pelo canal do YouTube. Tenho 21 anos, ainda moro com os meus pais, estudo para concurso e trabalho, também namoro. Porém, por ser católico, me vi mais que na obrigação de dar o meu máximo para não pecar contra a castidade, uma decisão consentida pelos dois. Mas, por sentir desejo e não poder tê-lo, acabo me deixando levar pelos vídeos pornográficos conscientemente. Desejo a outras mulheres e isso, consequentemente, acaba gerando efeitos muito negativos nas outras atividades diárias. Bom, como eu disse, esse tema ele é mexer no vespeiro, né? Porque nós estamos falando de aspectos religiosos e entenda que o meu trabalho aqui não é dizer se castidade é certo ou errado. Meu objetivo não é esse, eu não tenho o direito de questionar escolhas religiosas das pessoas. O meu trabalho aqui é falar sobre os processos da psicodinâmica humana. Ou seja, você escolhe o que você quer, mas você não vai ficar ileso das consequências das suas escolhas. Então vamos entender como isso acontece e lembrando que eu vou trazer um pouco da minha visão, um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha opinião e eu conto com a sua opinião nos comentários para juntos pensarmos em uma potencial solução, pelo menos de uma maneira civilizada e educada, certo? Bom, dito isso, como eu disse, eu não estou aqui para questionar se castidade é certo ou errado. No entanto, a gente tem que lembrar como as coisas funcionam. Veja, seres humanos são seres muito instintuais. Nós temos a tendência a sentirmos coisas viscerais, né? Nós sentimos medo, nós sentimos fome, frio, nós sentimos desejo e tudo isso não se transfere só a nível mental, mas a nível físico, né? Quando nós estamos excitados, a gente está fisicamente excitado, é possível até tremer de excitação e tudo isso se constrói na nossa vida porque nós somos máquinas bastante físicas, né? Nós não somos robôs abstratos e altamente intelectuais. Então, ao longo da nossa construção de criança para adulto, muito do trabalho de educação nada mais é do que ensinar você que você não pode ficar ouvindo seus instintos o tempo todo, né? Uma criança, quando ela não tem uma regulação, ela se torna um problema, né? Porque ela vai fazer o que dá na telha, o que dá vontade, e isso causa problemas. Na sociedade em que estamos hoje, olha que curioso, a sociedade só existe porque nós aprendemos a nos frustrar. Nós aprendemos a segurar as nossas vontades para que a gente possa lutar por uma organização social que é mais interessante do que o nosso desejo individual. Então, conforme a gente vai crescendo na nossa vida, a gente vai aprendendo a lidar com essa frustração de eu quero, mas eu não posso. No entanto, existem algumas vontades que elas sobrepõem essa nossa capacidade de adestramento social, vamos colocar assim. E uma delas é o desejo sexual. Porque veja, conforme você sai ali da fase dos 10, 12 anos de idade, especialmente os homens, tá? Entre os 12 anos e os 25, você recebe uma enxurrada hormonal. Você é despejado dentro de um mar que está fervilhando de hormônios dentro de você, dizendo uma única coisa: você precisa se reproduzir, você precisa engajar em atividades sexuais. E é nessa hora que os homens começam a ficar pilhados com isso. Você vê muitas vezes adolescentes que a vida deles gira em torno da possibilidade de fazer sexo. Isso é bastante instintual e sim, pode ser controlado, mas não desaparece. O que nós estamos vendo aqui no caso do nosso amigo é exatamente isso. Ele adotou uma postura baseada na visão religiosa dele, mas isso não elimina esse fervilhar de hormônios que está deixando ele louco querendo alguma coisa de caráter sexual. E aí nós temos um dilema, né? Você foca na castidade ou você cede a esses instintos? Para a gente chegar a essa conclusão, primeiro a gente tem que entender para onde esse cenário está apontando, né? E aqui cabe, eu tenho um pouco de receio de fazer juízos de valor, mas meu trabalho aqui não é clínico, estamos apenas conversando. Então veja, o que eu estou vendo nessa situação? Eu, como psicólogo, eu gosto de analisar padrões para então gerar previsibilidade de novos comportamentos. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte: o nosso amigo, para manter uma atitude moral perante a crença religiosa dele, está evitando o contato sexual com a pessoa que ele ama. Por isso, essa energia sexual acumulada e não liberada dessa maneira começa a vazar por outros caminhos, que é pela pornografia e pelo desejo a outras mulheres.
O que eu estou observando é que na tentativa de evitar um mal, um pecado religioso, ele está cometendo muitos outros pecados que talvez, eu não sei se é possível dizer que existem pecados maiores ou menores, talvez sejam piores. Porque qual é a métrica que nós temos que entender? Como é que a gente classifica se uma ação é ruim ou boa a partir do ponto de vista psicológico? Uma ação boa é aquela que não causa sofrimento às outras pessoas e não causa sofrimento a si mesmo. Isso é uma ação boa. Você pode fazer o que você quiser da sua vida se você não está causando sofrimento às outras pessoas e está evitando sofrer sozinho. Isso é uma ótima ação. Uma ação regular é aquela que você não causa sofrimento aos outros, mas causa sofrimento a si mesmo. Muitas vezes na vida a gente vai ter que escolher coisas que vão causar sofrimento a nós. No entanto, a posição que o nosso amigo está se colocando é uma posição insustentável. Porque veja, na tentativa de manter-se moralmente alinhado com as suas visões, ele está desenvolvendo comportamentos que estão prejudicando a sua saúde mental. Pornografia gera vício e a tendência é o uso cada vez mais intensificado. Ele está desejando outras mulheres, que naturalmente abre portas para uma potencial traição. E mais do que isso, a garota que ele ama, que está ali esperando ao lado dele, pode um dia descobrir que ele está se masturbando, vendo pornografia e se sentir traída. Ou seja, na tentativa de evitar um problema, ele está criando um problema de magnitudes ainda maiores para um futuro. Isso, honestamente, eu não sinto que é sustentável. Isso significa que ele tem que ir lá e transar com a namorada dele? Não sou eu quem deve dizer. Eu estou apontando que o cenário atual vai dar ruim. Se pudéssemos colocar isso num gráfico, a tendência é que o gráfico está apontando para baixo. Quais são as potenciais soluções? Bom, quando a gente está sentindo coisas que a gente não tem como resolver agora, ou nós estamos passando por uma situação que está para além do nosso controle, a gente não tem capacidade de escolha, o que nós podemos fazer é medidas de contenção. Seja você que está sofrendo no trabalho, mas não pode largar aquele trabalho agora. Seja você que está num relacionamento, mas não pode se divorciar agora porque está acontecendo uma situação específica no caso e você tem que ficar ali. Enfim, situações como essas, que vão para além do nosso controle, exigem que a gente desenvolva uma política de contenção, que é o seguinte: entender que você está numa condição de risco que pode exaltar em você as piores características que você possui. E para evitar que essas características apareçam, você vai ter que direcionar essa vontade para outras áreas. Por exemplo, no caso do desejo sexual, uma das melhores maneiras de tentar conduzir isso de uma maneira minimamente viável é para o exercício físico. Então você pega aquela voracidade, aquela temperatura interna que aparece quando estamos com desejo sexual e você direciona para academia, para puxar peso, para uma luta ou coisas que são fisicamente intensas, que fazem você transpirar e que fazem você gastar energia. Nem se compara em termos da atividade em si. Quando você deseja uma coisa e ganha outra, a satisfação não é igual. Mas como eu disse, é tentar tampar o sol com a peneira, é tentar pelo menos diminuir o tanto de queimadura que você vai receber do sol. Essa é uma forma viável, mas que funciona por períodos curtos, tá? Então, qual seria a minha orientação para o jovem do e-mail, para tentar oferecer uma solução minimamente viável? Entendendo que você está em um ecossistema voltado para a destruição, tá? Está no momento agora onde a tendência é dar tudo errado. Minha solução proposta seria, e eu não conheço o caso dele, eu estou falando aqui a partir de uma perspectiva ideal, por isso coloque muitos asteriscos no que eu vou falar, seria ele adotar essas medidas de contenção, tentando direcionar essa vontade sexual dele para atividades fisicamente intensas, vai para uma luta, vai para academia, vai sair para correr e coisas do tipo, e o mais rápido possível se casar, se juntar com essa pessoa que ele ama e finalmente canalizar esse desejo sexual da forma que ele considera ser mais saudável do ponto de vista religioso. Esse seria o ideal da história. Agora, se isso funciona ou não para ele, eu não sei. É esse o problema, gente, da gente seguir práticas que muitas vezes não combinam com a natureza humana. É muito difícil encaixar as coisas e esses dilemas acontecem com várias pessoas o tempo todo. Então, qual é o melhor caminho? Eu não sei. Eu propus um rascunho de solução. E aí vem a pergunta para você que está vendo esse vídeo. O que você acha? Você acha que ele está certo em fazer isso? Você acha que o caminho que ele encontrou é o melhor? Como você faria numa situação como essa? O que você faria para tentar casar a visão religiosa com o funcionamento humano convencional da realidade? Como encontrar o meio caminho entre esses dois? Fica a dúvida que agora a batata quente está no seu colo para você responder. E a gente se vê no próximo vídeo.